Próxima questão, também de contabilidade geral, então, é também uma questão que caiu no exame de suficiência de 2016, o primeiro exame, né? E nós iremos aqui fazer a leitura e a resolução dessa questão junto com vocês. Me acompanhem. O Departamento de Recursos Humanos de uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados, extraídos da folha de pagamento de fevereiro de 2016, a ser paga no quinto dia útil do mês seguinte. Então ele dá aqui alguns dados, né? O salário base do mês, R$ 1.500, INSS parte empregado, R$ 135, FGTS, R$ 120, e vale transporte, a parte do empregado, né? Que é descontada na folha de pagamento dele, no Lerite, R$ 90. E aí ele vem para o que está pedindo na questão. Considerando-se de que não havia saldo remanescente dos períodos anteriores e, com base nos dados apresentados, após os lançamentos contábeis pertinentes, o saldo líquido da conta de salários a pagar em 29 de fevereiro de 2016 é de... E aí ele dá aqui as 4 opções. Então o que a gente tem que se atentar nessa questão aqui específica, né? Primeiro ponto, a competência, né? Princípio da competência. Então o registro do salário contábil de fevereiro ele deve ser feito em fevereiro, independente se o pagamento dele ocorreu no quinto dia útil do mês seguinte, como está dizendo no enunciado, tá certo? Então, competência de fevereiro, registro contábil em fevereiro. Segundo ponto para a gente identificar aqui uma questão que poderia dificultar o entendimento dessa questão. O que o exercício está pedindo, o que essa questão está pedindo é o saldo líquido da conta de salários. Então, o saldo líquido da conta de salário vai ser a resposta de A a D que tem aqui, né? E como é que a gente faz para identificar qual é esse saldo? Qual é o saldo correto aí de salários a pagar? A gente tem que fazer lançamentos contábeis, né? Então mais uma questão de contabilidade geral e mais uma questão que envolve lançamentos contábeis, né? Vocês podem observar também que não tem nada explícito aqui dizendo que precisa fazer lançamentos contábeis, né? Porém, em diversos momentos nós vamos ter que fazer lançamento para identificar e chegar na resposta correta dos exercícios, tá ok? Então vamos lá, como é que seria o lançamento contábil dessa questão aqui? Então nós temos o primeiro fato aqui, ó, o salário base do mês. Como é que a gente registra o salário base do mês? Fazemos uma despesa, um débito de uma conta de despesa com salários e um crédito nos salários a pagar, que é uma conta de passivo, né? Com isso, a gente constituiu a provisão de salários a pagar. Provisão já é um termo contábil muito ouvido por vocês na faculdade ou no mercado de trabalho, né? Provisão nada mais é do que reconhecer uma receita ou uma despesa exatamente no mês em que ocorreu essa receita ou despesa, tá certo? Então fizemos aqui a provisão do salário base do mês de fevereiro, de R$ 1.500. Débito de uma conta de despesa com salário, crédito de uma conta de salários a pagar do passivo, tá certo? Segundo fato aqui, INSS parte empregado, R$ 135. Como é que seria o registro contábil desse INSS? Faríamos aqui um débito na conta de salários a pagar, pois esse INSS parte empregado, é aquele INSS que é descontado do lerite dos funcionários, né? Então fazemos aqui um débito para representar uma diminuição do salário a pagar, tá certo? E faremos um crédito na conta do INSS a recolher, do passivo também, certo? Com isso, constituímos lá a obrigação que nós temos aí. Descontou do funcionário, porém reconheceu uma obrigação que posteriormente será recolhida numa guia da Previdência Social, tá ok? Terceiro item, FGTS. A contabilização da FGTS, então ficaria numa conta de débito de despesa com FGTS e crédito do FGTS a recolher, também reconhecendo essa obrigação, certo? No caso do FGTS, todos sabem esse valor. No caso do FGTS, nós sabemos que o valor não é descontado dos funcionários, então não envolve a conta de salários a pagar, tá certo? Retomando, pessoal, só um pouquinho. A gente tem que saber aqui qual que é o saldo dos salários a pagar, tá certo? Porém, tem fatos aqui que a gente vai utilizar na contabilidade para fazer a contabilização que não envolvem a conta de salários a pagar. E é essencial, é de extrema importância que a gente saiba o que envolve salários a pagar e o que não envolve salários a pagar. O FGTS, que foi a última contabilização que nós vimos juntos aqui, é uma conta ou é um fato que não interfere nos salários a pagar. Ou seja, os R$ 120 que está explícito no exercício aí, nós estamos fazendo a contabilização, porém esse valor não vai interferir
para a resolução do nosso exercício aqui, né? Lembrando que a gente tem que ver qual é o saldo. Lembrando que a gente tem que ver qual é o saldo de salários a pagar, tá certo? No final, a questão central é saber qual é o saldo da conta de salários a pagar, tá certo? E o último item aqui para a gente fazer a contabilização é o Vale Transporte parte empregado, também aquele que é descontado no Olerite, né? Então vamos lá. O Vale Transporte parte empregado de R$ 90, nós faremos aqui um débito na conta de salários a pagar, uma vez que é descontado dele, também envolve a conta de salários a pagar, tá certo? E o exercício deixa claro na parte do texto onde ele diz que é parte empregado, tá certo? Se fosse parte empregador, não envolveria a conta de salários a pagar, tá certo? E faremos aqui um crédito na conta de despesa com Vale Transporte, para representar o percentual que a empresa descontou do funcionário e que depois recolheu, tá ok? Então, fazendo essas contas aqui, pessoal, nós temos aqui dois lançamentos a débitos na conta de salários a pagar, R$ 135 referente ao INSS, R$ 90 referente ao Vale Transporte, e temos um lançamento apenas a crédito que registrou a despesa de salários base do mês de fevereiro, tá certo? Se a gente somar todos os débitos e todos os créditos, nós vamos chegar em dois totais aí, de R$ 225 a débito e de R$ 1.500 a crédito. E se fizermos a composição aqui desse saldo, né, pegar o R$ 1.500 menos os 225, vamos chegar no 1.275 como resposta final aí, né? Então, qual é o saldo líquido da conta de salários a pagar? É justamente tudo que foi registrado a crédito menos tudo que foi registrado a débito. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que o saldo líquido dessa conta é de R$ 1.275. Voltando lá para o exame, para a questão, vocês vão ver que essa opção é a opção C, R$ 1.275.